Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé e realmente é com muita alegria que nós queremos compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra que vai trazer ao teu lar, à tua casa, uma palavra de fé, esperança e amor. Essa palavra está em Eclesiastes, um livro que quem escreveu foi Salomão, capítulo 9, versículo 2 e versículo 3, a primeira parte. Assim diz a palavra de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Amém? Feche teus olhos se for possível, nós vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê graça e que a gente possa compreender melhor essa palavra tão interessante. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e queremos dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos dizer que precisamos de Ti, Senhor, da Tua revelação, a revelação que venha dos céus, do Teu trono. Abre, ó Pai amado, agora nossos ouvidos espirituais. Evita, ó Pai, toda e qualquer distração. Retira de nós todo desânimo, cansaço, perturbação, todo o mal que porventura tentar roubar a Tua palavra, que venha cair por terra agora, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós queremos falar sobre como nós devemos tratar as questões difíceis da vida. Então, como aprender a lidar com essas questões difíceis. Ou seja, como tu vai lidar com o abandono, como tu vai aprender a lidar com o medo, com as decepções, com as frustrações, com a dor, com a perda, com a traição. Ou seja, nós passamos por momentos tão difíceis que às vezes a nossa vontade é fugir, é se esconder, a nossa vontade é abandonar primeiro antes de ser abandonado. A nossa vontade é fazer que nem uma avestruz. A gente faz um buraco e botar a cabeça dentro, ou seja, fingir que nada está acontecendo, sair um pouquinho fora do ar, de repente tentar evitar o problema, né? Empurrar com a barriga, procrastinar. Ou seja, a gente não consegue resolver muitas vezes o problema, a gente quer dormir, a gente quer fugir. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado e como lidar então com essas questões difíceis da vida. E essas questões vão acontecer, elas estão sempre acontecendo na verdade. A nossa vida, ela não é feita só de flores, não é só feita de alegria, de felicidade, mas também de perdas, também de tristeza, também de decepções, frustrações. E às vezes as pessoas que mais nos frustram deveriam ser aquelas que mais deveriam nos proteger, aquelas pessoas mais próximas de nós. Então nós precisamos compreender que isso faz parte da vida. A Bíblia diz que nós vivemos nos montes e também vivemos nos vales. Pastor, o que significa isso? Viver nos montes significa ter uma vida alegre, feliz, próspera, uma vida de vitória. Mas uma vida nos vales significa uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de decepções, frustrações. Então a vida, ela tem momentos bons e momentos maus. E nós compreendemos que esses momentos maus podem acontecer com todos, seja um bom, seja mal, seja a pessoa que seja um santo perante Deus ou um pecador, não importa. Então, na verdade, o bem e o mal pode acontecer com qualquer um. É claro que nós temos a lei da semeadura e da colheita. O que significa a lei da semeadura e da colheita? Eu vou colher obrigatoriamente aquilo que eu semei. Então, a semeadura ela é facultativa, a colheita ela é obrigatória. No momento que eu planto, eu vou colher. Então, muitas vezes, o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem. Então, na verdade, é uma lei natural e espiritual. Mas às vezes o que eu estou falando não está ou não faz parte dessa lei. É algo que pode acontecer ocasionalmente, é algo que pode acontecer com qualquer um. Então não precisa a pessoa estar em pecado, não precisa a pessoa achar que é o diabo que está agindo, não.
Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu quero falar hoje para você que está me assistindo que momentos ruins vão acontecer na tua vida. Assim como acontece na minha, acontece na vida de todos nós. E nós temos que estar preparados. Nós temos que saber como reagir. Qual instrumento, qual princípio da palavra de Deus nós vamos colocar em prática para combater e para nos fortalecer e para vencer esses momentos maus, esses dias maus, os desertos que nós enfrentamos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que realmente se um ímpio, de repente ele cai, ele se acidenta, ele quebra o braço, uma pessoa boa também pode acontecer a mesma coisa. Se um pecador, se um ímpio, ele perde emprego, ele pode ficar doente, ele pode perder uma pessoa querida, uma pessoa boa também, uma pessoa de Deus, pode acontecer a mesma coisa. A diferença é como nós vamos reagir quando o problema ele estiver batendo em nossas portas. Eu tenho praticamente duas formas de reagir. A primeira é como a maioria das pessoas reage. Senta e chora. Fica se lamentando, fica reclamando, fica murmurando, quer transferir a culpa para os outros. Ou a segunda, uma maneira mais madura. Ou seja, em vez de reclamar, vai clamar. Em vez de murmurar, vai adorar. Ou seja, é uma pessoa que entende que os problemas da vida fazem parte e tanto para a pessoa que é boa, quanto para o pecador. Tanto para o bom, quanto para o mal. Então ele vai saber reagir, ele vai decidir tomar uma atitude. Ou seja, ele não vai ficar parado, chorando, transferindo culpa para os outros. Ele vai tomar uma postura de um vencedor. Ele vai efetivamente vencer. Então, se você quer aprender, fica até o final que eu vou te ensinar a vencer esses momentos difíceis que todos nós passamos. No primeiro momento, nós passamos pelo momento de dor. É uma situação bem desagradável passar dor, né? Ou seja, quem é que gosta de estar com dor de dente? É horrível. Quem é que gosta de uma dor de ouvido? É terrível. Ou seja, qualquer dor, não importa onde for, a gente quer evitar a dor, a gente quer sair da dor e ir para a alegria, para o prazer. A gente faz qualquer coisa, entre aspas, para poder se livrar da dor. E isso é um mecanismo cerebral. O cérebro trabalha assim. Ele quer sair da dor de uma forma a mais urgente possível. Ele faz de tudo para evitar a dor, ele faz de tudo para que a dor passe. Só que tem coisas que no primeiro momento vai passar a dor, mas depois vai trazer uma frustração, vai trazer uma culpa e a gente também tem que evitar. Então a dor, muitas vezes ela é necessária. Por exemplo, Deus colocou a dor até como um instrumento para mostrar que algo está errado. Ou seja, no momento que dói, nós vamos ter que ir no médico, no momento que dói, a gente verifica que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. E automaticamente essa dor, então, ela é benéfica. Então nós crescemos com a dor, nós corrigimos defeitos, erros, que a dor, ela realmente, então, nos sinaliza. Então a dor não é ruim por si só, a dor também ela é boa. E nós temos que entender que mesmo na dor, mesmo no problema, nós podemos extrair sempre as coisas benéficas. O diabo, na verdade, vai tentar, através dos problemas, extrair o pior que há dentro de nós. E Deus, por sua vez, através das dificuldades, das adversidades que nós passamos, vai tentar extrair o melhor. E quando nós passamos por um momento de dor, a gente fica mais humano, a gente fica mais sensível, a gente busca mais a Deus. Então isso também traz um benefício para nós. Nós crescemos. Então, em vez de você reclamar, murmurar por causa da dor que você está sentindo, agradeça. Seja grato a Deus e saiba que essa experiência que você está tendo vai servir, primeiro, para você e segundo, para ajudar outras pessoas que passarão ou estão passando por momentos de dor, assim como você também. Uma outra situação que nós passamos é por momentos de medo. O medo, ele é um sentimento positivo, porque ele faz com que a gente se autopreserve. Então o medo, por si só, ele é bom, ele faz com que a gente evite de cometer loucuras, bobagens, que pode comprometer a nossa integridade física, inclusive até a nossa vida. Então o medo,
ele é um instrumento que impõe limites, então ele é bom. Mas o medo, quando ele é exagerado, quando ele entra para fobia, pavor, terror, aí ele chega a ser uma paranoia, uma doença psicológica, emocional, e que pode nos frear, pode nos paralisar, fazer com que nós não venhamos a assumir o controle, nós ficamos paralisados. O medo também pode ser um espírito. Há demônios do medo que agem na vida da pessoa e a pessoa realmente ela não consegue prosperar, não consegue ir para frente. Olha só que a Bíblia diz sobre o medo, né? Que o medo, que o amor lança fora todo o medo. Lá em João, capítulo 4, versículo 18, a primeira parte. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. E a Bíblia diz que, em João 4,8, que Deus é amor. Então, como é que nós vencemos o medo? Nos enchendo de Deus. Se encha de Deus, se encha da presença de Deus, através da oração, através da leitura e meditação da palavra, através de um profundo relacionamento com Deus. E você vai ver que todo medo vai embora. Talvez você não consiga nem respirar, você fica ofegante, você fica ansiado por causa do medo. Mas quando você começa a orar, a primeira coisa que vem é a paz. E a paz ela vai funcionar, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, como um guarda, uma sentinela que vai rodear, vai te guardar e vai te proteger, principalmente contra o medo. Em segundo momento, vai fazer com que você comece a pensar coisas boas. Filipenses 4,8, tudo que é positivo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, então vai guardar a tua mente de todo o mal e automaticamente você vai viver de uma forma correta e isso vai consolidar a paz no teu coração e o medo tem que ir embora. Então, Deus, ele nos ajuda através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através da oração, que é uma conversa com Deus, ele protege a nossa mente contra o medo. E o medo funciona como um guarda, uma sentinela que vai estar ao nosso derredor, protegendo a nossa mente, onde que é o palco das nossas batalhas. Outra coisa que Deus também ele entende que nós vamos passar, isso faz parte, são tristeza. Nós temos basicamente três sentimentos básicos que são negativos. É o medo, a tristeza e a raiva. E um elemento positivo que é a alegria. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a tristeza. Ela realmente traz um pouquinho de desconforto. Ela provoca realmente sofrimento, né? Ela produz muitas vezes depressão. E tem situações que nós ficamos muito tristes, muito aborrecidos, mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não podemos ficar triste por qualquer coisa. Mas vai ter momentos que nós vamos estar muito tristes porque perdemos um ente querido, perdemos uma pessoa que amamos e isso faz parte. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, assim como há tempo para rir. Há tempo para construir, assim como há tempo para destruir. Há tempo para se juntar e há tempo para se separar. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então há tempo sim de chorar. Então quando você estiver em luto, quando você estiver sofrendo, chora. Às vezes o choro, ele realmente também é um elemento que Deus colocou como uma grande ferramenta, um grande recurso que Deus colocou para todos os seres humanos, para que nós possamos extravasar a nossa tristeza. Como é bom chorar. Ah, mas eu sou homem, não posso chorar. O homem não chora. Quem disse isso? Deus colocou essa possibilidade do choro para todos nós. Muitas vezes quando nós choramos, esse choro funciona como uma válvula de escape. Automaticamente nós ficamos limpos, ficamos livres, ficamos leves e faz bem. Então, se você está triste, chora. Mas saiba que se você procurar Deus, Ele vai ser a tua alegria. E a nossa alegria, ela realmente independe da circunstância. Quanto mais tu busca Deus, mais tu tem relacionamento profundo e íntimo com Deus, mais alegre você vai ser. Outra coisa que nós vamos passar são por frustrações. Quem já não ficou frustrado? Alguém prometeu e não cumpriu, alguém disse que faria e não fez, ou seja, alguém disse que ia ser leal e foi desleal, e você ficou frustrado, principalmente as pessoas mais próximas de nós.
E realmente essas são as que mais nos magoam, mais nos ferem. E a gente fica frustrado. Por que nós ficamos frustrados? Porque nós temos expectativas. E quando essas expectativas que nós geramos, elas não são alcançadas, vem a frustração. Então eu aprendi uma coisa, não espere grande coisa das outras pessoas. Eu tenho um ditado que eu costumo dizer assim, espera tudo de Deus, porque Deus não falha. Espera alguma coisa de ti, porque você vai falhar assim como eu falho. Nós somos seres humanos. E não espere nada dos outros. Então, essa é a fórmula para evitar a frustração. Quando você não espera nada dos outros, automaticamente o que vier é lucro. Então, uma pessoa madura, ela sabe que o outro vai errar, ela sabe que o outro vai trair, ela sabe que o outro vai produzir frustração. E você tem que estar preparado para tudo que possa acontecer na tua vida. Eu tenho um exemplo bem interessante que foi a vida de Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no deserto. Moisés, ele sonhava em entrar em Canaã. Mas a Bíblia diz que Deus disse para ele, Moisés, não adianta tu insistir, você não vai entrar em Canaã. Você era para ter apenas falado com a rocha para sair água e você bateu com raiva. E você quis colocar a culpa no povo. Moisés, você que falhou, você não assumiu o teu erro. Moisés foi um grande homem de Deus, um herói da fé, uma das pessoas mais extraordinárias que já passaram pela terra. Mas mesmo assim, ele era um ser humano. Ele errava, assim como eu, assim como você. E Deus, conhecendo isso, disse que ele não iria entrar em Canaã. E ele ficou muito frustrado e por causa dessa frustração, chegou no dia, acabou até morrendo. Então, temos que entender que as frustrações fazem parte da nossa vida. Uma coisa interessante que a palavra frustração significa enganar a expectativa, iludir, inutilizar, decepcionar. Então, quando você se sente decepcionado, iludido, você fala porque houve uma frustração. Outra coisa que nós vamos ter que enfrentar são os não da vida. Olha, quantas vezes o teu pai te disse, ou tua mãe te disse não, e você está aqui, você cresceu. Ou seja, o não, ele tem um aspecto pedagógico, um aspecto positivo. Quantos não você já passou? Você teve que dizer, de repente, para o teu filho ou para outras pessoas. Deus também diz não. Deus tem algumas respostas. A primeira resposta é sim, e a gente se agrada, a gente gosta de ouvir o sim de Deus. Mas também Deus diz não. Deus pode dizer espera ou Deus fica em silêncio. Então nós temos 4 tipos de resposta de Deus. E uma das respostas é não. Então quando Deus disser não para você, saiba que Deus, Ele é Pai, Ele te ama, Ele quer o melhor. Esse não significa que você agora vai ficar frustrado, você vai ficar chorando, você vai ficar magoado com Deus. Não, esse não significa que existe um sim. Entre tantos não, existe sempre um sim. Entre tantas portas fechadas, vai haver uma porta aberta. Significa que você tem que se esmerar e procurar o sim. Ou seja, às vezes Deus também pode transformar o não em um sim. Ezequias, por exemplo, o profeta chegou lá, Isaías chegou para ele e disse, o rei Ezequias, você vai morrer, prepara a tua casa que você certamente vai morrer. O rei Ezequias, ele chorou, ele colocou panos de saco, ele se humilhou, ele se prostrou, ele buscou a Deus e Deus ouviu a oração de Ezequias. O que ele fez? Mudou a sorte de Ezequias e concedeu mais 15 anos. Então Deus é um Deus bom, é um Deus longânimo e Deus ouve as nossas orações. Deus pode também transformar uma sentença que é negativa para uma sentença que seja positiva. Então aprenda com os não. O não geralmente é bom. Normalmente quando vem de Deus, então ele é sempre bom. Nós temos que nos conformar e obedecer. E aprender a buscar o sim, ou seja, a porta aberta. Outra coisa que nós vamos ter que passar e faz parte da vida são as rejeições. O próprio Jesus foi rejeitado. Então a rejeição é algo que traz grandes e graves problemas. Rejeição na família, rejeição na igreja, rejeição na vizinhança, na sociedade. A rejeição, ela faz com que nós venhamos a querer ir para a caverna.
A rejeição faz com que a gente queira fugir. A rejeição faz com que a gente não queira conviver, nos relacionar. Isso realmente é muito complicado. E todas as pessoas têm medo, uns mais, outros menos, de ser rejeitado. Agora olha só José. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele tinha tudo para dar errado, mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. O que eu aprendo? Independentemente do que as pessoas fazem para mim, eu não posso deixar essa rejeição ser maior. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me levantar, eu tenho que tomar uma postura, uma decisão e lutar contra a rejeição. E como é que eu luto contra a rejeição? Me aceitando, entendendo que eu sou filho de Deus, que Deus está comigo e que eu vou vencer. Então, através da minha história, através do meu destino, eu transformo a rejeição em aceitação. Se você se sentir rejeitado, coitadinho, automaticamente você já perdeu. Agora, se você se levantar, tomar uma postura e decidir ser vencedor, você, em Deus, pode todas as coisas. Porque Deus, o nosso Deus, ele é especialista em pegar uma porta que está fechada e abrir. E Deus, ele é especialista em lutar por nós. Deus é especialista em nos levantar e nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Outra coisa que eu vou ter que entender que eu vou passar por decepções. E decepções, principalmente aquelas pessoas que nós mais amamos. Essas pessoas vão nos ferir, essas pessoas vão nos magoar, nós vamos entristecer profundamente. Então, nós temos que entender. Olha só Paulo e Marcos, né? Paulo estava indo com Barnabé para uma viagem missionária e Barnabé leva o seu primo, né, chamado Marcos. E o que acontece? No meio da viagem, Marcos decide voltar. Ou seja, Marcos, ele não vai até o fim. Ele arriou, Marcos ficou com medo e ele voltou para trás. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam e avançam para vencer. O que aconteceu? Paulo ficou decepcionado com Marcos, com a atitude de Marcos. Mas depois, passando alguns anos, quando ele estava escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, diz, traga Marcos, porque Marcos pode ser útil. Marcos, ele é útil para mim. Então, o que eu aprendo com essa situação? Pessoas que hoje podem estar te decepcionando, quem sabe no futuro vão estar junto contigo, vão ser úteis a você. Pessoas que hoje estão te decepcionando, estão te deixando, abandonando, quem sabe por causa da sua imaturidade, quando estiverem mais maduras, vão estar ao teu lado, vão ser amigos leais, pessoas que vão estar junto contigo na hora da dificuldade. Então eu aprendo com Paulo isso. As pessoas mudam, inclusive você. Quem sabe você decepcionou alguém, você magoou alguém, mas agora você precisa mudar, você precisa corrigir, você precisa amadurecer e consertar essa situação. Então Deus está dizendo para você, não importa o que você fez no passado, mude o teu futuro, porque o teu passado você não vai poder mudar. Mas se você pedir perdão, se você se humilhar, se você se arrepender e mudar o teu comportamento, você pode ter uma nova história. Uma outra coisa que eu aprendo que nós precisamos então enfrentar todas essas perdas, todas essas frustrações, decepções, rejeições. Como então enfrentar? Primeiro tem que canalizar as desaventuras para o lado bom. Sempre eu vou aprender algo mesmo do lado ruim eu vou aprender. Sempre eu tenho algo para aprender, eu vou crescer. Eu posso, de repente, passar por aquilo e aquilo servir como uma forma de amadurecimento, como uma forma de eu me tornar uma autoridade naquele assunto, uma forma de poder ajudar outras pessoas que estão passando ou vão passar pelo mesmo problema. Então, eu tenho que canalizar todos esses lados ruins e transformar em algo bom. Ou seja, transformar as frustrações, as derrotas em vitória. E eu posso fazer isso com a ajuda de Deus.
O que eu aprendo também? Eu aprendo que eu não posso me entregar ao fracasso. Ou seja, o ânimo, ele produz resistência. Então eu não posso ser uma pessoa desanimada, uma pessoa sem ânimo, sem alma, sem resistência. Ou seja, a situação vai vir e eu preciso resistir. Então eu preciso entender isso. Eu tenho que... não posso me entregar ao fracasso, não posso me entregar à dor. Eu preciso sair disso depressa. E a única forma é eu entender que as coisas difíceis vão acontecer. Mas se eu, porventura, buscar em Deus, Deus vai me dar força e eu vou vencer. Eu preciso entender também que vai ter momentos que eu vou ser derrotado. Então eu tenho que aceitar os momentos ruins, aprender com a derrota, aprender com o problema. Nós temos uma história no livro de Josué, onde eles foram derrotados por uma cidade pequena, um exército pequeno uma cidade chamada Ai. Por quê? Porque havia um pecado, o pecado da idolatria. O que eles fizeram? Eles se humilharam perante Deus, eles confessaram, se arrependeram do seu mal e Deus deu a vitória. Então, temos que entender que as nossas derrotas, muitas vezes, elas têm alguma causa. E nós temos que buscar, vasculhar onde que está a causa, qual é o problema que eu preciso vencer. E quando eu entendo isso, eu tenho a vitória. Por fim, eu preciso renovar a esperança. Se eu renovar a esperança e confiar no Senhor, eu vou conseguir vencer. A força da vitória está em você, mas principalmente está em Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você compreender isso, você já venceu. Você vai superar qualquer problema. Eu quero agora orar para que Deus possa te abençoar. Deus amado e Deus bendito, eu oro para que essa pessoa que está assistindo essa programação, ela possa verdadeiramente compreender, entender e aceitar que o Senhor está promovendo o crescimento, o amadurecimento dela, por mais que ela passe por situações difíceis, por dor, por decepção, por frustração, por rejeição. Não importa a dificuldade, a questão difícil pela qual ela está passando, mas que ela possa encontrar na sua palavra e na sua pessoa a força necessária e suficiente para ser mais do que vencedor. Eu te peço agora, Pai, sê com ela, guarda a mente dela, cuida dela, que ela se sinta agora abraçada, que ela se sinta agora fortalecida, que ela se sinta em teus braços e que ela comece agora a visualizar a resposta e a vitória pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.